todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 12 de fevereiro, estamos na quinta semana do tempo comum. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje um dos muitos embates que o nosso Senhor lhe teve com esse grupo específico. Logo no início, o evangelista deixa bem claro que Jesus é questionado pelos fariseus e pelos mestres da lei. Principalmente porque eles percebem que os discípulos de Jesus não necessariamente seguiam algumas normas tradicionais, triviais, como a higiene dos vasos, dos objetos que se utilizava para a alimentação. E aqui o que nosso Senhor ele está criticando, principalmente quando ele cita esse texto muito famoso do profeta, que o povo honra, louva com os lábios, mas o coração está distante. Porque, na verdade, o farisaísmo, o culto judaico, acabou se transformando numa realidade organizada, um ritual muito bem organizado, com normas, mas somente ficou nessa realidade, no mero cumprimento de normas, no mero cumprimento de ritos. E o sentido mais profundo, a realidade interior, espiritual, a alma, ela foi sendo dispersada. Queridos irmãos, amadas irmãs, esse é um grande perigo que eu e você podemos também correr e até estar vivendo. Quando nós esvaziamos o nosso modo de viver cristão, ou melhor, quando nós reduzimos a vida cristã ao mero cumprimento de normas. Nós temos ritos, nós temos prescrições, claro, com toda certeza nós temos mandamentos, direcionamentos. Contudo, essa realidade, ela deve ser vivida toda sustentada e imbuída, com a realidade do espírito cristão, com a realidade essencial do amor, da caridade a Deus e aqueles que o Senhor coloca ao nosso redor. Se nós reduzimos somente
a vida cristã a um legalismo, acabamos vivendo essa realidade. Estamos louvando com os lábios, mas o nosso coração está distante de Deus. Hoje o Senhor nos convida a essa profunda reflexão. Jesus aqui, em nenhum momento, Ele está desautorizando ou retirando normas, retirando muitas das vezes direcionamentos. Não, Ele mesmo disse que nem um pingo do i da lei iria ser retirada. Mas também, na mesma passagem, Ele disse que Ele veio levar a plenitude, dar o pleno sentido salvífico aquilo que a história da salvação, a revelação de Deus atesta para nós. Por isso, querido irmão, amada irmã, peçamos nesse dia que o Senhor possa, de fato, fazermos viver integralmente a nossa fé. Que eu e você possamos louvar a Deus de boca e de coração. E que, de fato, a nossa existência, não somente os nossos lábios, seja um grande louvor, uma grande ação de graças a Deus, na vivência dos mandamentos, na vivência do culto, na vivência da caridade. Que o Senhor nos dê essa graça nesse santo dia. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.